Boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj. Boa tarde também quem nos assiste pelas redes sociais. Muito bom ver sempre uma mulher negra presidindo, sentada nessa cadeira. Isso parece menor. As pessoas pensam que a gente fala só por falar, né? Mas a gente não fala só por falar. A importância de a gente ver uma mulher negra sentada nessa cadeira, porque na maioria das vezes nos lugares de poder as mulheres negras só estão limpando ou servindo alguma coisa. Não que isso seja menor, mas a gente não pode naturalizar as mulheres negras somente nos lugares de serviço. Nós temos que estar em todos os lugares. E quando é numa cadeira bonita dessa, melhor ainda, né? Queremos que mais mulheres negras, periféricas, faveladas, cheguem nesse lugar. Bom, essa semana foi uma semana realmente muito difícil, né? Nós tivemos na segunda-feira na Alerj, em frente às escadarias da Alerj, uma manifestação em apoio aos familiares de Ágata, morta no final de semana. Nós tivemos apoio aos familiares e, ao mesmo tempo, um grito contra as atrocidades cometidas nos últimos 6 meses, que vitimaram 5 crianças. Nós não conseguimos falar sobre esse ato. Me recordo que o deputado Valdec fez uma menção a ele no plenário essa semana, mas não houveram muitas falas no plenário sobre a morte de Ágata Félix. Não houveram muitas falas nessa semana sobre a situação real dessas crianças. Quero louvar as iniciativas de tentativa de ouvir o poder público, mas essa mesma casa se contradiz quando diz que pensa no futuro das crianças, que preza o futuro das crianças, mas clama por mais armamento, abaliza uma atuação desastrosa no que se refere à segurança pública no âmbito do Estado e traz sobre o Estado do Rio de Janeiro um processo de violação que produz o sofrimento social cada vez mais agudo. A Fiocruz vem discutindo essa questão do sofrimento social produzido pela insegurança, principalmente das pessoas que vivem nos espaços de favelas e periferias, tendo em vista a atuação no que se refere à política pública de segurança. Não é à toa o projeto que Vossa Excelência traz, muito apropriado para esse momento. Nós protocolamos hoje um projeto que versa sobre a necessidade da qualificação dos profissionais de saúde, do serviço social, serem qualificados para atender essa população cada vez mais adoecida pelos processos de violação de direitos, pelos processos de violência policial, principalmente relacionados às violências perpetradas pelas forças de segurança do Estado. E na outra ponta, para além dos policiais vitimados, para além dos policiais que morrem ou ficam mutilados, para além de uma população acuada, amedrontada, desesperada, que tem na perda de perspectiva de futuro. Não é só de não ter emprego ou de não se inserir na economia, mas da sua própria existência. As pessoas têm medo de serem as próximas. O que mais você ouve é crianças já falando de morte, crianças frequentando esse ambiente de dor, de desolação, de desespero, como foi o enterro da Ágata. E nesse processo, uma outra ponta são as famílias. Vossa Excelência bem sabe o quanto as famílias que ficam são vulnerabilizadas por esse processo. O quanto essas famílias passam por um processo de revitimização, seja dos seus mortos, das suas mortas, porque até as crianças são revitimizadas. Quando Marcos Vinícius foi morto, disseram, um agente do Estado disse, não se sabe o que ele faria depois da aula. As nossas crianças são revitimizadas. E as famílias ficam
com o ônus de provar a inocência, ou seja, fazer a defesa moral dos seus mortos e das suas mortas, que são revitimizados constantemente, de garantirem a sua própria existência, porque nós sabemos por experiência própria o quanto essas famílias ficam vulneráveis, emocionalmente abaladas, emocionalmente e psiquicamente abaladíssimas, e o quanto esse processo ele carece de um atendimento adequado no Sistema Único de Saúde, no sistema de assistência social. Por isso, a proposição desse PL, ele vai ao encontro da necessidade dessas famílias de terem um atendimento adequado, e não só das famílias, mas dos próprios profissionais. Veja, segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência interpessoal e coletiva consiste em um dos maiores problemas do século XXI. Veja, esse é um problema que o Estado do Rio de Janeiro tem visto crescer exponencialmente, porque, a despeito do que aconteceu com Agatha Félix, Vossa Excelência acompanhou as declarações, seja do chefe do Executivo, quanto dos secretários das polícias, foi de que essa política, dessa forma de ação truculenta, violenta, que produz um descarte desnecessário, mortes evitáveis. Se investisse, já que dito recorrentemente, várias vezes por vários deputados e várias deputadas, do escárnio que é, e eu falava ontem, fazendo uma parte na fala da deputada Marta Rocha, o quanto se investe em ostensividade e confronto. Isso aqui, praticamente todos os deputados que sobem aqui, que têm um compromisso com a vida, falam sobre isso, e quanto tem de escárnio se investir R$ 1.500 em inteligência. Então, as vítimas, as maiores vítimas, acaba sendo a família que fica. Aqueles que ficam porque, para além dos processos burocráticos de indenização ou de assistência, em muitos dos casos, esses familiares passam a sofrer de síndrome do pânico, medo de perseguição ou de perseguição real que sofrem, porque muitas das vezes são ameaçados, porque não podem sair dos lugares onde vivem, não têm essa condição. Então são violências, essa violência gera danos físicos, psicológicos e nos traz novas demandas. Por isso, esse projeto ele vai ao encontro dessas necessidades. Então, dessa forma, para além de fortalecer os equipamentos públicos, também dar a esses profissionais que carecem de uma qualificação para entender os processos diferenciados que as vítimas da violência perpetrada, especificamente nos casos de violência perpetrada pelas ações de segurança pública, recorrem e incorrem sobre essas famílias. Então, fazer uma alusão a esse projeto, a necessidade de olhar com mais cuidado para essa necessidade, que é uma necessidade desse tempo. Tempo difícil, tempo obscuro, tempo em que a gente precisa dizer o óbvio, porque estamos aqui para defender a vida, e é de uma inconsequência, é de uma sandice, repito, declarar exitosa uma segurança que produz um número de mortes de 1.249 pessoas em 6 meses. Nós lançamos também uma plataforma de letalidade policial, deputada Renata Souza. E veja, para a senhora tem ideia e noção desses números, e muitos e muitas que aqui estão. Mas é importante que a gente, às vezes, seja repetitivo em muitas das nossas falas, para que se marque, não se naturalize a morte dessas pessoas. Porque quando a gente começa a ter uma sociedade que naturaliza a morte de criança, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada, né? Veja, só para finalizar minha fala, deputada, as 1.249 mortes perpetradas pela ação de segurança pública, que se invoca legítima e exitosa, para quem eu não sei, é o equivalente a 120 combis
como aquela que a Ágata estava dentro, cheias de pessoas. É o equivalente a 41 salas de aulas cheias de alunos, como aquelas da Maré que foram metralhadas pelo helicóptero. Só para que a gente entenda que nós estamos em tempos difíceis e que nenhuma vida pode ser descartada e nenhuma ação que gera um número como esse e produz um drama como esse para as famílias pode ser tida como exitosa. Muito obrigada.